Estátua da Liberdade partiu. A viagem está muito tranquila. Vamos chegar logo. E não era essa a Estátua da Liberdade. É outra. Vamos tentar de novo. Estátua da Liberdade partiu. Parece que agora estamos indo na direção certa. Chegamos. Agora sim, vamos começar. Bom dia, Isabel Nunes. Bom dia, Cristina Serra. Bom dia, Cristiano Rodrigues. Bom dia a todos que estão nos acompanhando. Bom domingo, boa semana. Olha, é inevitável a gente falar de eleição americana, até o dia que acontecer a eleição, né? Tem que falar toda semana, sempre tem novidade, né? Estamos no mesmo par de continentes, as Américas, né? Falamos, enfim, a língua inglesa é de fácil acesso para a maioria das pessoas aí, que obviamente que estudaram inglês, né? Mas enfim, sabe-se mais inglês como língua estrangeira do que qualquer outro, então a gente tem que acompanhar mesmo, o país mais rico do mundo. E o Cris aí é o que acompanha mais de perto. Eu vi aí o debate da Kamala Harris, tem o tal da mosca, né, que pousou na cabeça do Mark Pence, né, e disse que ficou muito tempo a mosca lá, o pessoal ficou, a mosca pousou e ficou, né. Enfim, o que você achou, Cris? Enfim, quem assistiu, quem não assistiu? É um debate, a gente sabe que não muda o voto, né, mas uma coisa ali que, né, permite revelar como é a sociedade americana, quais são os temas, né? Eu acho que isso é que é interessante do debate. O Cris assistiu, eu quero só pedir para o Cris colocar aí na análise dele, porque eu não assisti, infelizmente. Eu vi um pedacinho que nem se compara com o dos cabeças de chapa, né? Porque realmente aquele debate foi qualquer coisa surreal, Cris. Mas tem um componente super importante nesse debate, que é a Kamala Harris, candidata a vice-democrata, uma mulher negra, né, com toda a história que ela tem. Eu queria que você fizesse uma análise do desempenho dela para a gente. Então, eu acho que era até meio por isso mesmo que eu tinha pensado em começar. Assim, de maneira geral, eu queria só ressaltar que esse debate, em comparação com o debate do Biden e do Trump, ele teve a diferença marcante de que ele foi mais moderado, foi mais civilizado, por assim dizer. Revelou uma coisa que eu achei muito, assim, eu não conhecia muito, eu não acompanhava muito os discursos e as falas do Pence, mas você mostra um sujeito autoritário com verniz. Eu acho que talvez eu antes de falar da Kamala Harris, eu acho que esse é um aspecto muito interessante, assim, especialmente a última fala do Pence sobre a democracia, os vícios da democracia e o viés autoritário bem marcado. Eu acho que isso ficou interessante no debate. Mas em relação a Kamala, que eu acho que é o que mais apareceu ali de importante, é óbvio que ela dominou o debate, ela era uma pessoa que estava muito bem preparada para poder discutir, e o Pence, ele tinha um problema, porque ele é da força-tarefa para lidar com o Covid-19 nos Estados Unidos. Então, o debate foi todo em torno, boa parte dele foi em torno da ineficiência do governo em lidar com a Covid. E as respostas do Pence, obviamente, eram respostas que indicavam aquela coisa das fake news, das mentiras habituais que a administração Trump tem feito em relação como a administração Trump tem lidado com a Covid, por assim dizer. Então esse foi um aspecto que foi muito marcante durante a condução do debate. O outro aspecto me parece, muito interessante como a Kamala Harris, ela se no debate, menos como uma candidata a vice, mais como uma futura presidente. Os discursos dela, tipo, o modo como ela domina diferentes temas da economia, da saúde, das relações internacionais, como ela fala, por exemplo, diferente do momento em que ela aceitou fazer parte da chapa, em que ela conta muito sobre a história pessoal dela e relaciona isso com o sonho americano, agora ela está falando assim, olha, como eu sou eu sou uma política competente, uma pessoa que executou com presteza todas as atividades que eu executei até hoje. Então ela vai falando muito de quando ela foi advogada-geral, de novo, né, o promotora na Califórnia, a atuação dela como senadora, de como ela perseguiu os grandes bancos. Então, ela detalhou muito bem a função dela como administradora. Uma coisa que eu achei interessantíssima também é como o rosto da Kamala Harris, ele é muito...
ele é muito explícito, então, assim, conforme o Pence ia falando as coisas, ela não conseguia disfarçar a cara de deboche dela. Então, eu achei isso também trouxe uma coisa, assim, de autenticidade para a fala dela que foi muito interessante. Assim, me pareceu que, óbvio, assim, de novo, não sei se tem efeito sobre a decisão dos eleitores, acho que muito pouco, mas fica claro que ela é uma pessoa muito preparada para presidir o país, caso isso venha a acontecer. Ficou marcado, assim, o poder dela a fala dela, o discurso dela é muito primoroso, e eu acho que diferente, inclusive, do Obama, porque o discurso do Obama, por exemplo, é um discurso bonito, mas quando você vai tirando as palavras, sobra muita pouca materialidade. O discurso dela não, tem muita materialidade, tem muita beleza do discurso também. Eu fiquei fascinado com a capacidade dela de lidar com isso. Acho que o segundo aspecto, né, saindo do debate, eu acho que o debate é isso. O debate é coroação da Kamala Harris como uma política de peso. Aí a mosca, que ficou posada lá na cabeça do Pence por alguns minutos e não saía por nada nesse mundo. E teve um aspecto de que, né, na semana passada nós falamos, nós noticiamos que o Trump havia sido, estava com Covid, e aí ele 2-3 dias depois saiu, e parece que vários das pessoas, dos assessores da Casa Branca estão com Covid, inclusive saiu, acho que foi na Times de ontem, a capa da Times é uma imagem que é a Casa Branca, assim, ocupada por vírus da Covid. Chaminé. É uma chaminé. Enchendo o ar de vírus. Exatamente. Então, isso foi... e aí a reação dele é muito interessante, assim, porque ele já havia sido muito mal no debate, por mais que ele próprio havia considerado. Então, o Biden ganhou alguns pontos depois do debate. Quando ele adquiriu a Covid, tem um momento em que ele sai de casa, que é ele tentando diminuir os efeitos da Covid. E aí ele teve acesso a um tipo de tratamento com vários tipos de drogas, esteroides, que não são nem aprovados pelo FDA. E aí isso deu uma espécie de... E aí as pessoas estão em dúvida também se os médicos dele estavam mentindo sobre o estado de saúde dele, que era mais grave do que fazia parecer, ou se ele teve acesso prematuro a um tipo de tratamento que não deveria ser adequado para ele, só para ele continuar na campanha eleitoral. E aí ele veio a público com um vídeo que ele fez na frente da Casa Branca, horroroso, dizendo sobre os mais velhos são vulneráveis, mas não são vulneráveis, e nesse caso específico nós somos vulneráveis, e eu estou aqui para mostrar como o Covid não é essa coisa toda, e que vocês não devem se preocupar com ela, que ela é irrelevante. Falou também que não vai participar do debate virtual, porque, né, ainda não se sabe se corre o risco de contágio, porque, né, é difícil saber o que é verdade e o que é mentira das coisas que vêm da administração do Trump. Não se sabe, e aí ele disse, não vou participar de um debate virtual, que isso é uma bobagem, ficar na frente de um computador falando para um debate. Mas a rede de televisão que vai organizar o debate decidiu fazer, agora no dia 15 de outubro, só com Biden. Então acho que o cerco assim, está muito forte e contra a possibilidade do Trump se eleger. Olha aqui, desses debates, tá? Inclusive o presidencial, esse de vice-presidente, e isso eu estendo, não é só debate não, tá? Na noite de transmissão da apuração dos Estados Unidos, lá a gente vai ver, passando pelos canais de televisão, todos os canais, né? CNN, enfim, todos aqueles, os jornalistas falando, né? E o que muito me impressiona é a capacidade oratória dos políticos e dos jornalistas norte-americanos. Eles não gaguejam, eles não têm titubear, né? O Mark Pence não gagueja, não titubia. Kamala Harris, cara, o que aquilo me diz daquela sociedade? É uma sociedade muito competitiva. Para que a pessoa chegue ali, ela tem um treinamento informal e um treinamento formal, ambos os treinamentos. A pessoa, porque na política é fundamental uma boa oratória. Não existe o Aécio, que, né, em algum momento quase ganhou a eleição presidencial, quando ele falava, ele sempre começava a falar uma frase, falava você não vê nenhum político americano fazendo isso. Nenhum. É impressionante a capacidade oratória dos políticos americanos, republicanos, democratas, e isso se estende aos jornalistas também. Não, é só um elemento para confirmar isso que o Alberto está falando, que isso é resultado de muito treino. Os políticos norte-americanos, eles treinam muito, exaustivamente, a fala para a sociedade. Eu, enfim, da minha experiência do tempo que morei lá, eu associo isso ao fato de que
com todos os problemas que a sociedade norte-americana possa ter, ela é uma sociedade democrática, as pessoas são treinadas desde criança para falar, porque todo mundo precisa se comunicar, precisa vender seu peixe, digamos assim, isso está associado à competitividade também. Eu via isso na escola do meu filho, as crianças são treinadas desde cedo a ir para frente dos coleguinhas para defender, explicar o trabalho que tinha feito em casa, etc. E acrescentando a isso, rapidamente, eu assisti bem recentemente a um documentário sobre o filho do presidente John Kennedy, o filho dele, que se chamava John também, que morreu num acidente aéreo no final dos anos 90. O documentário é muito interessante, não lembro o nome, mas é muito interessante porque mostra que, justamente quando ele morreu, ele estava se preparando para entrar numa carreira política. Na época, ele era editor de uma revista que foi criada por ele, lançada por ele. Ele era o publisher dessa revista. E, paralelamente a isso, ele estava se preparando, ele pensou em disputar uma cadeira no Senado por Nova York, mas aí a Hillary entra, e aí ele começou a pensar talvez numa candidatura a governador do estado de Nova York. E o filme traz umas imagens raríssimas, que eu acho que eram inéditas até então, dele anos antes já se preparando para falar em público. Muito antes daquele momento em que ele supostamente lançaria uma candidatura. Então, isso é resultado de muito treino, isso fica muito claro nesse exemplo. Pegando o que o Alberto comentou sobre essa questão, né, há, obviamente, desigualdade no acesso. O inglês é uma língua analítica, né? Então, essa ideia de trabalho, de como eles destrincham os argumentos, isso aparece muito claro também quando a gente está lendo alguma coisa, né, em inglês e tudo mais. E o caso da... Como é que pronuncia mesmo, Cris? É Kamala? A gente falou que é como se fosse Kamala Harris. Kamala Harris. O caso dela, que também é muito interessante, é que ela é uma jurista, né? E ela se formou, e ela tem inclusive uma questão que eu ouvi isso numa palestra, ouvi um cara falando sobre isso, na verdade, que é um professor lá dos Estados Unidos, do direito, falando que ela fez um movimento, que é um movimento que inclusive não é bem visto no contexto norte-americano, que ela foi da acusação e depois ela migrou e foi da defesa, assim, ela teve, isso lá nos Estados Unidos, eu que estudo sistema de justiça, né, isso é muito separado. Se você segue uma carreira num lugar, você não pode trocar de carreira, e foi, na verdade, o meu supervisor lá dos Estados Unidos que comentou isso quando eu estava fazendo um programa com ele. Ele falou, Isabel, eu nunca vou falar isso porque esse é um momento em que a gente está, de fato, querendo que eles se elejam, né, que a gente saia dessa loucura que está o Trump, mas tem uma questão ética na história dela, que é o fato dela ter migrado de uma carreira da defesa para uma carreira da acusação, ou vice-versa, eu não sei qual é, porque eu nunca fui atrás disso. Mas por que eu estou falando isso? Porque isso também prepara, de uma certa maneira, né? Isso torna também uma mulher mais preparada justamente para esses lugares também. E depois ela foi para a carreira política, né? Bom, o judiciário lá também passa por essa questão política, mas depois ela foi para a carreira política mesmo, né? Então, é interessante a gente pensar nesse movimento da construção como político, como, né, falando e tal, uma construção de uma política mesmo, né? De uma mulher que vai se colocar nesse lugar. Acho muito interessante. E uma coisa também que chama atenção, além da imensa capacidade de falar bem, né, falar de maneira articulada de ambos, né, também é uma coisa que diz respeito a ambos nesse debate, os limites estreitos do que eles podem ou não podem falar. Isso é impressionante. Nos dois casos, isso era impressionante. Ela tinha que falar coisas que se adequassem, como é que eu diria, aos limites eleitorais e do eleitorado dela, e ele a mesma coisa. É claro que cada um entrando levemente na área do outro. Então tem aquele negócio de você fracionar, né, fracking, né, da busca do xisto para gerar petróleo, né, que é uma coisa ambientalmente muito ruim, mas que na Pensilvânia é muito importante. A Pensilvânia é um estado-chave. E aí o Mark Pence foi em cima dela nisso. E ela falou, não, nós somos a favor, isso não vai acabar. Por quê? Porque ela não quer perder na Pensilvânia. Então ela digamos assim, traiu, né, foi contra uma agenda democrata, mirando num determinado estado. Né? E ao mesmo tempo, eu não me lembro exatamente qual, mas era uma coisa que dizia respeito, sim, a minorias, que o Mark Pence ele deu um jeito de
dizer, olha, a gente é meio a favor disso, porque aquilo já se tornou muito predominante na sociedade americana. Então eles têm limites muito estreitos, eles são treinados, eles sabem os limites do que falar. E aí, de novo, nos dois casos, ninguém escorrega. É impressionante isso. Agora, vocês que assistiram, me digam uma coisa, porque eu li uma matéria sobre o debate dizendo que, num dado momento, ela estava falando, o Mike Pence tentou interromper e ela falou, I'm speaking, Mr. Vice President. Ela falou foi isso. Foi logo no início do debate, assim. Então, logo de início, ela começou a falar e aí ele foi para interrompê-la e ela falou, olha, eu estou falando, espere o seu momento. Ele foi no interrupting e ela falou, não, né? As feministas devem ter gostado bastante. Gente, acho que antes da gente passar para um outro tema, ainda falando de Estados Unidos, eu queria trazer aqui um tema para vocês, assim, gostaria de ouvir o que vocês teriam a falar sobre esse assunto, que é essa radicalização da política nos Estados Unidos por causa de um episódio que teve essa semana, né, que o FBI descobriu um plano para sequestrar a governadora democrata do estado do Michigan. E isso me pareceu uma coisa de extrema gravidade. E aí eu estava lendo sobre, enfim, episódios de radicalização da política nos Estados Unidos e tem alguns dados até que eu separei aqui, porque eu acho, assim, bastante preocupantes, né? Desde maio desse ano, por exemplo, claro, teve todos esses protestos pacíficos, né, que explodiram depois da morte, sobretudo do assassinato do George Floyd. Então, desde maio desse ano, foram registrados 50 episódios em que motoristas estavam no seu carro e jogaram o carro em cima das pessoas que estavam realizando protestos pacíficos, né? Outro dado, tem um levantamento mostrando que no ano passado aconteceram 42 assassinatos cometidos por extremistas políticos. Essa era a classificação que estava no texto que eu li. Desses 42 assassinatos, 38 foram cometidos por extremistas da direita. 4 não ficaram claro se foram de extremistas de esquerda, enfim, o relatório, a matéria não dizia. Mas 42 assassinatos, 38 pela extrema-direita. E nesse caso da governadora, desse plano de sequestro da governadora do Michigan, a matéria que eu li lembrava que em abril o Trump postou um tweet dizendo "Liberate Michigan", porque a governadora naquela época estava impondo medidas de restrição, de circulação, fechamento de comércio, etc., por causa da Covid. E aí ele postou esse "Liberate Michigan". E certamente não é casualidade que esse plano extremista tenha ocorrido justamente nesse estado. Enfim, é uma coisa muito grave, né? Eu acho que essa radicalização da política, e eu temo, digamos assim, os efeitos aqui no Brasil por motivos óbvios, né? Enfim. Os nossos debates aqui, ao contrário do debate americano, que só tem 2 pessoas, tem uns 15 candidatos. São debates, uma legislação absolutamente inclusiva, né, inclui todo mundo, né, coração de mãe, ninguém pode ser excluído. Né? Porra, por que não? A minha pergunta é por que não? Esses 15 não tem nada a dizer. Talvez 5, 3, 4 tenham alguma coisa a dizer. Né? É um desrespeito com o eleitor botar 15 pessoas para debater. É fazer pouco caso do eleitor. Pessoas irrelevantes ocupam um tempo de TV que tem uma audiência grande. Para quê? Para dizer o quê? São absolutamente irrelevantes. Ali devem ter 3 ou 4 candidatos relevantes. O resto não tem nada para dizer para ninguém. Só confunde o eleitor, só confunde a vida do eleitor. Né? Você quer fazer coração de mãe, cabe todo mundo em coração de mãe, e dá nisso. Você, na verdade, atrapalha a escolha do eleitor, atrapalha a democracia num pseudo-movimento democrático. A gente está falando, debatendo aqui com, digamos assim, muito conteúdo, um debate que tem 2 pessoas, né? Agora, um debate com 15, aonde isso leva a eleição municipal, debate com 15 pessoas, absolutamente ridículo, patético. Mas, Alberto, eu acho que aí tem uma questão da legislação, né? A TV não pode ela escolher qual o candidato. Eu acho que até por legislação me parece que as TVs que são concessões públicas,
elas precisam dar espaço para todos. Eu acho que é uma questão de imposição legal até, não é escolha, não sei. Mas é uma imposição legal. Hoje começa, né? É Hoje prejudicial ao eleitor, prejudicial à democracia. Sim. Não é eu não sei, Alberto, eu sempre fico desconfiada quando vem essas teorias do que é prejudicial, o que é benéfico para a democracia, porque afinal é aquilo que a gente sempre fala, né? O Brasil tem suas peculiaridades, o Brasil é o Brasil. Mas eu fiquei pensando, ouvindo a Cris, eu acho que não tem tanto a ver, mas é um pouco relacionado com o que a gente falava na semana passada, que as eleições municipais são, por tradição, no Brasil profundo, digamos assim, e aqui na Baixada também, muito violentas, né? A quantidade de políticos que são assassinados, a quantidade, aqui no Rio, muito vinculados à milícia, e aí se a gente pensar no Brasil profundo, vinculados a outros aspectos de coronelismo e tudo aquilo que a gente discute no pensamento social brasileiro há tanto tempo, mas me parece que a violência aqui no Brasil só não se fala dela, né? Hoje, por exemplo, começa a campanha na televisão e no rádio, começa hoje, né, das municipais, das eleições municipais, de prefeito e tal. Mas acho que a gente no Brasil não explicita isso. Isso que é uma questão que me coloca para pensar. Por que isso fica tão escondido? Depois a gente ouve, a gente sabe que isso acontece, mas não se explicitam esses conflitos, esses assassinatos. Aqui na Baixada Fluminense isso é absurdo, assim, é muito grande a quantidade de pessoas que acabam sendo mortas. Assim. E eu me lembro que quando houve a morte da Marielle, e não tô menosprezando a comoção, longe disso, foi um dia, inclusive, muito impactante, né, o dia da morte da Marielle. Mas eu lembro das pessoas falando, e aí as pessoas esquecendo que aqui no Rio a quantidade de políticos assassinados é muito grande pela milícia, né? Então, isso é um fenômeno aqui. E, enfim, é algo a ser estudado também. Qual é a próxima pauta? Cristiano vai falar de BH, hein? Eu acho que a gente se perdeu aqui. Vamos falar de BH. O Cristiano está a mil com a campanha de BH, ele está super ativo, né? Todo dia falando sobre a campanha. Bom, a campanha de Belo Horizonte está de vento em popa, né? E não sei se vocês sabem, aqui em Belo Horizonte nós temos um candidato à reeleição, que é o Calil, que foi um dirigente do Clube Atlético Mineiro. Acabou que na eleição passada ele venceu. Eu acho que ele tem 54% das intenções de voto, então provavelmente nós não vamos ter um segundo turno em Belo Horizonte. E o Calil, ele é um político. Eu acho que nós estamos vivendo um fenômeno nas capitais belo-horizontinas, e o Calil, ele representa um pouco esse fenômeno novo, especialmente nas capitais do Sudeste. Parece que ser muito bolsonarista não é bom nas capitais, né? Os candidatos bolsonaristas não têm tido boas chances nas capitais. E o Calil, quando ele se elegeu lá em 2016, ele já não era exatamente um sujeito fã do Bolsonaro, mas ele fez um movimento, e aí acho que é um movimento que faz dele um político muito interessante, que ele reúne essa coisa histriônica e falastrona da política do machão que o Bolsonaro faz, com aquela característica o estereótipo do político mineiro, o político das grandes coalizões, das alianças múltiplas. Então, ele veio a público, né, surfando na onda da antipolítica, dizendo: sou novidade, não vou fazer conchavos, eu ponho a mão na mesa e faço as coisas do jeito que eu quero, vou governar com mão de ferro, essas coisas que o público gosta de ouvir. Quando ele tomou posse, ele fez uma ampla aliança. Você teve o Juca Ferreira, que foi ministro da Dilma, entre as pessoas do gabinete dele. Então ele reuniu gente do PT, do PSDB, do PMDB, de vários partidos, para poder construir uma aliança forte. Aparentemente, ou pelo menos, né, aquilo que nós sabemos. A administração dele tem sido boa em vários aspectos, e ele passou incólume por várias crises, né? Você teve aquela grande enchente em Belo Horizonte, não lembro quando foi, acho que foi ano passado, teve agora a crise da Covid. Todas essas coisas, elas tiveram um efeito quase nulo na popularidade dele. Então ele reúne isso, que eu acho ser analisado. Além dele estar migrando para o PSD, qual que é o partido, sabe? PSD, que é um partido que eu acredito que vai sair muito fortalecido dessas eleições, assim, né? Mais até do que já. Então, acho que a eleição aqui em Belo Horizonte, basicamente essa, já está ganha. Assim, os outros candidatos, por exemplo, ele tem 54% das intenções de voto, os candidatos que estão em segundo lugar têm 4% das intenções de voto.
A diferença é gritante. Então, demonstra muito que há um espaço, eu acho que há um espaço na política para esse candidato que migra para o centro, né, que tem um determinado tipo de discurso que pode ser visto como radical, mas que tem uma prática administrativa que é mais centrista, que funciona. Eu não sei como tem sido na outras cidades. Mas eu lembro que ele foi muito elogiado na gestão da Covid, não foi, Cris? Na gestão da crise, o prefeito de BH foi bastante elogiado. Eu me lembro de ter feito uma entrevista com um colega aí de BH da Fundação João Pinheiro, e ele comentou que as medidas, né, de proteção à cidade estavam muito bem feitas, assim, que ele achou muito bom, inclusive a atuação da Guarda Municipal nesse processo com a crise. Enfim, então, ele teve uma coisa que eu acho que foi muito atípico. Se criou um comitê de crise em Belo Horizonte, que era um comitê com cientistas da UFMG, e ele ouviu diretamente aos cientistas. Então, ele veio a público logo de início dizendo que ele só tomaria decisões baseado nas informações que ele obtivesse com esse grupo do comitê. Então, ele sofreu muita pressão, inclusive tem um empresário muito importante de Belo Horizonte, que fez uma campanha com vários outdoors, propaganda na televisão, falando sobre a condução dele da crise, meio querendo criticar, porque ele dizia que fechava a cidade, mas ele resistiu o máximo que ele pôde a não abrir a cidade. A região metropolitana, várias cidades se abriram, mas ele manteve firme, seguindo esses protocolos determinados por esse comitê de crise de cientistas. Eu acho que foi uma condução muito boa. Então, mesmo uma parcela da população que acha que a cidade deveria ter sido aberta anteriormente, concorda que a decisão dele foi a mais acertada por proteger as pessoas. Então, enquanto o número de mortes em Minas Gerais foi mais alto, em Belo Horizonte esse número foi bastante reduzido. E mesmo os efeitos... Ele assumiu, inclusive, uma postura de confronto com o Bolsonaro. Claramente, eu me lembro de declarações dele confrontando o Bolsonaro e na contramão da posição do governador, do Romeu Zema, né? Exatamente. Então ele fez assim, ele arriscou muito desde o início, se contrapondo ao Zema, que defendeu, que foi um dos poucos governadores que defendeu fielmente o Bolsonaro, e ao próprio Bolsonaro, e ele acabou saindo melhor nisso, né? Porque os resultados econômicos da cidade agora na retomada não têm sido tão ruins, o número de mortes foi reduzido, nós não tivemos a nossa rede de saúde não foi tão afetada quanto as outras das regiões, então acabou que, no cômputo geral, ele tem sido um administrador muito competente. O Calil entrou na linha de sucessão presidencial. Por quê? Ele disputa essa eleição, ganha em primeiro turno, daqui 2 anos disputa o governo de Minas, é eleito governador de Minas, tem que dar certo tudo isso. Então ele poderia ser candidato lá em 2026 a presidente, ou o correto seria mesmo 2030. Minas é o segundo maior colégio eleitoral, ele se mantém no mesmo partido. Então, se ele conseguir ser eleito governador de Minas em 2022, ele está na linha de sucessão, porque ele vai ser candidato. Ou ele vai ser eleito governador de Minas em 2022 ou em 2026, porque vai depender da avaliação do Zema, aquela coisa toda. Então ele sabe disso, ele tem consciência que ele está rumando a uma eleição presidencial. Isso daí, para mim, não tem a menor dúvida. Tá? Agora, olha aqui, eleição municipal é um aprendizado, né? Porque a eleição municipal, você tem um contato muito próximo com os serviços prestados ao eleitor. Então, você ouve muita coisa. Né? A gente conversou na semana passada sobre a dificuldade de prestar serviços de qualidade. É mais fácil construir do que prestar serviço. Aí, né, você vai explorando esses temas e vai descobrindo, né, algumas facetas dessa dificuldade. Casos que me relataram, né, um posto de saúde, por exemplo, tem 5 médicos. Aí o vereador indica, né, faz parte do acordo político de maioria na Câmara, o vereador indicar o diretor lá do posto de saúde, diretor ou diretora do posto de saúde. Aí esse diretor ou diretora faz um acordo com os 5 médicos. Os 5 médicos deveriam trabalhar X horas, mas aí ele dá um jeito, faz vista grossa, os médicos trabalham X dividido por 2, metade do tempo, e dão um pedacinho do seu salário para o diretor, que vai repassar também um dinheirinho para o vereador que indicou. Então existe um grande esquema de rachadinha generalizado também entre os funcionários públicos. Esquema esse de rachadinha que alimenta, né, vai até em cima, né? Isso acontece, é generalizado, né, nos municípios, aonde é possível fazer, né? Fiscal de comércio, né? O cara tem que fazer a fiscalização, tem comércio ilegal na rua, camelôs.
ele não coíbe o comércio legal, ele deixa rolar. Agora, toda semana, ele passa lá para pegar um dinheirinho dos camelôs, né? Então tem a rachadinha dos camelôs. A mesma coisa acontece em praia, tá? No Rio de Janeiro, município do Rio de Janeiro, na praia. Existem vendedores na praia que são ilegais, né? E esses vendedores são obrigados a passar um dinheiro para que eles continuem vendendo na praia. Então tem uma pessoa que passa ali, tem o telefone deles, né? Passa ali, recolhe, e aquilo vai parar na mão de um deputado estadual, deputado federal, enfim, tem uma pirâmide, né? Aquilo vai irrigando todo o sistema. E é claro que no fim quem perde é o cidadão, porque ele não tem o serviço. Mas a corrupção no Brasil acabou, não foi isso que disse o presidente Jair Bolsonaro? A corrupção no Brasil acabou, né, Alberto? Então isso aí que você está narrando acabou também, né? Acabou semana passada. Você sabe que agora não temos mais isso, o Brasil está livre, daqui a pouco está livre de corrupção. Mas, Isabel, deixa eu... virar Dinamarca, né? Não, tudo bem, mas vamos separar as duas coisas. A Lava Jato, ela mira nos políticos e basicamente mira nos políticos a nível de governo estadual e governo federal. O que eu estou falando é uma coisa generalizada na sociedade. Mas é isso que nós, antropólogos, quer dizer, na verdade nós não, né? O Roberto da Mata vem mostrando há tantos anos. É uma questão muito mais vinculada à maneira como a sociedade se organiza no Brasil, a maneira como... Isso a gente pode pensar historicamente, sei lá, quando a gente pensa no Brasil colônia, e aqui no Rio, sobretudo, né? Essa necessidade porque o cidadão, o Brasil, aqui no Rio, é o tempo todo as pessoas se colocando contra o Estado. Porque, claro, o Estado não é visto como algo bom, como algo que protege, é visto como algo que precisa ser burlado. Então, é isso que o Mata mostra, que a corrupção, que o jeitinho, ele não está só nos grandes políticos ou só na esfera federal. Ela está justamente nessas narrativas que o Roberto está fazendo. E aí, como é que você vai vir o paladino da justiça, Sérgio Moro? Tem que pensar que isso está muito mais espalhado do que parece. Acho que é um pouco isso que o Roberto está falando. Acho que é isso que eu fiquei pensando. Aí, se um prefeito resolve enfrentar isso, ele vai ter uma resistência enorme, tá? Ele vai ter uma resistência enorme. Ele vai começar tendo resistência pelo vereador. E dependendo do lugar, o vereador pode tentar, sim, matar o prefeito, mandar matar o prefeito. Porque o prefeito vai estar interferindo na renda dos vereadores, no que eles têm de renda. Eles têm o salário lá de vereador, mas eles oferem recursos de diversas outras fontes. Então, se o prefeito diz, não, agora vai ter que ter ponto eletrônico e todos os médicos vão trabalhar, etc., isso vai ter uma resistência imensa. Vai vir um vereador e vai dizer, não faça isso. Aí o prefeito vai lá e faz. Aí ele vai começar a ser ameaçado de morte. Aí ele vai ter que ter uma equipe de segurança gigante, né, para que ele enfrente o interesse dos vereadores. Aí o prefeito diz, para que tudo isso? Eu não vou fazer isso, tá doido, né? Deixa a coisa rolar. Tudo bem, a gente sabe que está entranhado na sociedade, para acabar ou para mudar isso precisa de uma mudança de mentalidade, de práticas, etc, etc. Só que assim, não é porque é assim que a gente tem que se acostumar com isso. A gente tem que enfrentar. A gente não pode achar que isso está certo e que é normal, que é assim mesmo e que não há o que fazer, senão a gente não muda nada nunca no mundo. Claro, e é explicitando isso que se muda. Claro, tô totalmente... Acho que eu falo desse jeito, mas porque me ocorre que é um processo, é muito tênue, né? E está em todos os lugares. E se criou um discurso ocupando o Palácio do Planalto, né? O inquilino lá, ele é um cara que cresceu nesse discurso, né? De que aquilo ali que era corrupção. Não, é um monte de outras coisas também, né? Então, Não, tô totalmente concordando com você. E isso só mostra como aquele discurso do Sérgio Moro e da República de Curitiba é discurso para enganar trouxa, né? Na verdade, e para sustentar carreiras políticas ali e os objetivos políticos deles. Para mim, isso está claríssimo. Cris, mas o eleitor enfrenta isso. Sabe como é que o eleitor enfrenta? O serviço é ruim, devido a tudo isso que eu falei, ele vai lá e vota na oposição. Aí ganha o prefeito de oposição. Aí o prefeito não consegue enfrentar. Aí não consegue oferecer o serviço, fica fazendo mais obras, aí na seguinte ganha de novo o prefeito da oposição. E o serviço não é resolvido, entendeu? O serviço não é solucionado.
E aí é claro que essa pessoa vai tentar aumentar a renda dela para depois comprar esse serviço privadamente, porque o público tem esse gargalo. Tá? Então, o sonho da pessoa é ser capaz de pagar isso privadamente por conta do gargalo no serviço público. É dramático, é uma situação dramática. Aí você só teria uma maneira, né? Você ter, isso acontece também, tá? Você ter uma regulação de Brasília, passando por cima dos municípios, e Brasília impondo aos municípios determinados procedimentos, que aí você consegue escapar desta pressão. Então, a Brasília só transfere recurso se tiver ponto eletrônico para médico, Brasília só transfere recurso. Isso acontece, em muitas políticas públicas isso acontece, tá? Esse tipo de fiscalização de Brasília. Então, você tem que fugir da esfera local, né? Isso aí é totalmente diferente da tradição americana, que o cidadão controlava o local, ou controla o local, né? Você tem que controlar o local de Brasília, porque se deixar o local controlando, você vai ter mais e mais corrupção. Tá? É dramático, é um negócio dramático. Seguinte, o Bolsonaro, né, essa semana teve essa foto muito emblemática, eu gostei muito da foto, Bolsonaro do lado do Rodrigo Maia, do Alcolumbre e do Toffoli, né? Totalmente, né? Ele entrou totalmente. Não, é ótimo. Para o Brasil era tudo isso que é isso que o Brasil faz, né? O Brasil é um liquidificador. O Brasil não é só um liquidificador de ideias, é um liquidificador de protoditadores. O protoditador entra no Brasil, ele entra no liquidificador e ele depois vira parte do sistema. Foi o que ele acabou de fazer com o Bolsonaro, né? Ele ficou lá um ano, o liquidificador rodando, aí o cara começou a encher o saco, aí alguém apertou o botãozinho do liquidificador para ficar mais rápido. E aí virou suco de Bolsonaro. Nós hoje temos um suco de Bolsonaro, né? Ele se tornou suco, né? Diante de tudo que está em torno dele, ele não tem o que fazer. E aí é interessante que ele fica à vontade, tá? Porque o Bolsonaro foi para 9 partidos. Ele migrou a 9 partidos. Mas teve um partido que ele ficou mais tempo, que foi o PP. Então o Bolsonaro sempre foi uma figura do Centrão. Sempre foi. E agora o Centrão diz para ele, olha, sem nós aqui você está ferrado, não tem salvação. E ele fica feliz. Pinto no lixo, beleza, estou de volta ao Centrão. Né? É o filho pródigo da Bíblia voltando à casa do pai, né? Foi exatamente o que está aí, e cada dia vai ser mais. Por quê? Porque cada dia vai ser mais, porque ele vai ver que é bom para ele. Ele vai dizer, beleza, está dando certo, ele vai ter um incentivo, ele vai ter um retorno. Vai dizer, pô, eu abandonei esses radicais malucos, eles não enchem mais meu saco, estou conseguindo aprovar o que eu quero, minha popularidade é essa. Ele vai começar a ver que é bom fazer isso. Então, é isso, quer dizer, basicamente, o meu esquema analítico é muito simples, né? As instituições são muito grandes, têm uma inércia imensa, deixa elas operarem, né? Que elas vão arrebentar com todo mundo que passar na frente, não tem jeito, não tem saída. E eu não digo, olha, as municipais também, né? Não é só em Brasília. A Isabel está aí incomodada aí com alguma coisa. Olha, calma, deixa eu falar antes, porque eu fiquei lembrando. Estou curtindo a aula do cientista político aqui, O suco de Bolsonaro foi muito divertido. Mas deixa eu voltar aqui o sério. Ditador de proto-ditadores e suco de Bolsonaro. Tá maravilhoso. Hoje foi uma fábrica de memes aqui. Olha só. Não sei se vocês viram, tem um vídeo do Renan Calheiros, que é uma obra de arte, em que perguntam para ele, você apoia o Bolsonaro? Desculpa, gente, eu estou rindo por causa dessa história do suco de Bolsonaro. Mas dizem para ele assim, você apoia o Bolsonaro? Ele fala, não é uma questão de apoiar, de não apoiar, mas olha só. Olha essa coisa maravilhosa que ele está fazendo, que é acabar com a Lava Jato. E aí ele vai descrevendo essa coisa de que o legado do Bolsonaro, que é um legado maravilhoso, é exatamente acabar com esse Estado policialesco que queria destruir a política profissional e colocar no lugar esses políticos que vêm do judiciário. Assim, no fundo, e aí né, eu tendo a discordar do Alberto quando ele fala sobre a coisa das instituições funcionando, essas coisas todas, mas aqui eu sou obrigado a concordar de que tem um ajustamento institucional mesmo, porque o sistema do modo como a Lava Jato foi desenhada, ela era problemática, ela estava destruindo a economia brasileira, estava destruindo a política brasileira, tudo em prol, assim, em prol do quê? De carreiras políticas do Moro, Dallagnol e Companhia Limitada. Né? Eles queriam, inclusive, um fundo de bilhões de reais só para eles gerirem. Assim, era uma coisa absurda. Nesse sentido, eu vejo como esse ajustamento de condutas ele é muito positivo. Talvez, né, e aí
concordando um pouco com o Renan, a única coisa positiva que vai sair desse governo, porque não tinha como continuar do jeito que estava. Inclusive o Moro, né, para terminar, não sei se vocês viram também que o Moro agora parece que está querendo, né, o negócio ficou tão ruim para ele que ele não arruma mais palestra, não consegue trabalhar, deixou de ser juiz para poder virar político, não conseguiu a vaga no STF. O que ele fala, ninguém leva a sério, que ele parece, né, que a esposa dele está pedindo para eles irem para os Estados Unidos passar um tempo lá, porque... O Moro virou suco antes do Bolsonaro, né? Sim. Mais que se estragou, né? Virou suco, já foi digerido e expelido pelo sistema. O que acontece? O Moro, o Cris, tem uma coisa, hein? Há 2 meses atrás, põe lá no Google, saiu o noticiário lá, Moro vai dar aula na universidade em Brasília. Todo mundo se lembra disso. O UniCeub. Isso, uma faculdade que o Gilmar Mendes é dono, inclusive. Tem um cara... Não, é outro curso. Não. É a UniCeub. A UniCeub foi fundada... A UniCeub, não. A que o Gilmar é dono é o Instituto o IDP. de Direito, não é isso? IDP. Não, a UniCeub foi fundada lá atrás por um ex-político da Arena, PDS, uma coisa assim. Então é alguém que tem trânsito em Brasília, não estou dizendo que tenha corrupção, então é alguém que conversa com o ministro da Educação, consegue coisas para a universidade, e ela pega muitos professores aposentados da UNB. Então é uma universidade que começou como centro universitário e depois se tornou universidade, passou a se destacar. Ele convidou Moro, olha, a gente não precisa ter informação, né? Já saiu no Valor essa semana que Moro deu 2 ou 3 conferências online e depois não foi mais chamado. Pô, basta que o ministro da Educação tenha pego o telefone, ligado lá para o dono da UniCeub, olha, a gente conversa muito com vocês, mas pô, com o Moro dando aula aí, vai ser difícil receber você aqui no Ministério. É muito simples, o cara brigou com o presidente da República. O presidente da República manda um enviado dizer, o Moro está onde? Opa, diz para o cara que não é legal contratar o Moro, basta fazer isso. O jogo é assim. Detalhe, tá. Só tem um detalhe, eu concordo, acho que o Moro virou suco mesmo, mas ele ainda tem, pelo menos as pesquisas mostram que ele tem algum capital político e a TV Globo continua acreditando nele, porque tudo que o Moro faz, a TV Globo noticia. Qualquer tweet do Moro, a TV Globo noticia. Então, ele não está morto. Eu acho que ele é suco, mas ele não está morto. Só isso. A Globo tem o Hulk, né, gente? O que ela vai fazer com o Hulk? Ela está fazendo várias apostas, né? O que eu acho dessa questão do Moro é que ele é um player, mas ele não sabe jogar o jogo dos políticos. Esse é o ponto. Né? Ele não sabe jogar esse jogo, e é por isso que ele foi triturado. E é isso que a gente está vendo, essa briga que Cris. A fala do Renan é uma coisa ilustrativa do que a gente vem falando há tanto tempo, né? Que olha, essa Moro... disputa entre... Essas dinâmicas de acomodação da política são realmente fascinantes, né? Da gente observar e estudar. O Brasil é um prato cheio. Quer dizer, não é só aqui no Brasil, mas as dinâmicas da política brasileira de acomodação é realmente coisa de alto nível profissional. O Moro tem até, eu acho que até esse mês, tem aquele salário da quarentena, né? Que ele já acabou? Quarentena. Acabou esse mês, são 3 ou 4 meses. E tinha 6 seguranças, né? Até por isso que ele está querendo ir para fora, porque acabou esse negócio de ter segurança, de ter salário, ninguém contrata ele no Brasil, ele tem que dar um jeito de pagar as contas. Se der bobeira, daqui a pouco a mulher larga ele, porque ela é muito vaidosa e ela perdeu tudo aquilo que ele era capaz de prover para a vaidade dela, entendeu? Só a OAB que deixou ele continuar, só a OAB que fez isso, deixou ele se credenciar, né? Quando ele era juiz, voltar a ser advogado. Quando ele era juiz, na casa deles, em Curitiba, a casa dele se tornou um local de romaria de artistas, de personalidade. Todo mundo que ia dar show, palestra em Curitiba, ia jantar com eles. Tudo isso acabou, da noite para o dia, entendeu? Então a mulher deve estar numa crise de abstinência de lascar a vaidade dela. O que está acontecendo com o Roberto hoje? Não, mas é verdade. Né? Verdade. Então ela vai ficar ali, deve estar passando pela cabeça dela. O que é que ela faz ali naquele casamento? Ela perdeu muito com isso. Entendeu? É preciso ter outros interesses, né? Um patrimônio comum. Eu sempre digo, quando a pessoa tem 4 filhos, ela nunca se separa. 4 filhos,
com a mesma mulher, né? Porque, porra, tem muita coisa em comum para separar. Entendeu? É verdade. Você pode anotar isso aí. Dificilmente alguém que tem 4 filhos ou mais separa. Só depois de criar tudo, né? Porque é muita coisa em comum para separar. A vida é assim, isso é real, né? Então, ele está numa situação muito complicada. Ele está numa situação muito complicada. E ele foi moído pelas instituições. Ele foi moído. Bolsonaro não será moído porque ele é o operador de uma instituição, se não a mais importante, uma das mais importantes. Mas Moro não é operador mais de nada. Já era, tá fora. Né? E esse negócio da Globo, Cris, isso daí daqui a um tempo ninguém mais sabe nem que ele existe, entendeu? A Globo não vai ficar agarrado num cara que não vale mais nada, isso não existe, a roda gira, não tem essa, entendeu? Mas é aquela coisa, né? Eu vou botando aqui, eu vou compondo a minha cesta com vários candidatos, vamos ver quem sobrevive, né? Exatamente. Faz uma rinha de candidatos, né? Aquele que sair vivo da rinha. Exato. Mas o Bolsonaro está de olho nisso, entendeu? O Bolsonaro. E aí, Isabel, tem o Fux. Fux é muito ligado à Globo. E Bolsonaro está de olho naquilo ali. Bolsonaro tem instinto de sobrevivência muito forte. Fux andou se mexendo. Vocês falaram aí do Celso de Mello, não foi isso? Olha, tem o livro do Saulo Ramos. Vocês conhecem aquele livro famoso do Saulo Ramos? Que o Celso de Mello trabalhou. Alberto, eu conheço a história do livro, você sabe que essa história nunca foi comprovada, inclusive ela tem imprecisões de data que não correspondem à realidade. Eu duvido, por isso eu duvido muito dessa história, mas pode contar aí. Não, porque o Celso de Mello trabalhava com ele, estava embaixo dele, e ele fez campanha junto ao Sarney para o Celso de Mello ser indicado ministro supremo. Sim, eu sei. E aí, numa das votações sobre a candidatura de Sarney no Amapá, porque aí o Sarney não conseguiu ser candidato pelo Maranhão, foi para o Amapá. Você conhece essa história? Que o Celso de Mello votou contra a candidatura, né? Isso, aquilo ali foi para o Supremo, etc. O Celso de Mello votou. E aí ele teria ido conversar, né, com o Saulo Ramos, né? E disse, o Saulo telefona para ele. Telefona. E o Celso de Mello falou, né, que só votou ali porque viu que o Sarney já tinha ganho, que se o Sarney fosse perder, ele teria votado a favor do Sarney. Tem um detalhe nessa história, tem vários, aliás, mas eu vou falar só um deles que tira a credibilidade dessa narrativa. O Celso era, então, o ministro mais jovem do Supremo. Ele tinha sido indicado há pouco tempo. Portanto, ele era, depois do voto do relator, quem vota é o ministro mais novo. Portanto, no começo da votação, ele não podia, como diz o Saulo, ser o voto determinante porque era um dos últimos a votar e a votação já estava definida, então ele resolveu votar contra o Sarney. Não faz sentido, a história que o Saulo Ramos conta não se coaduna com o regimento do Supremo. E outra coisa, anos depois da data em que essa história teria ocorrido, o Saulo foi na posse do Celso como presidente do Supremo. Se eles tivessem ficado inimigos, por que o Saulo iria na posse fazer rapapé para o Celso? Essa história, me desculpa, eu não acredito que ela tenha acontecido da forma como o Saulo conta no livro. Me parece muito mais ali um ressentimento pessoal por alguma razão, uma espécie de vingança, e aí ele contou, ela pode ter acontecido, pode ter havido alguma conversa entre eles, mas não com as tintas carregadas que o Saulo usa para contar essa história. Eu não creio que tenha sido. Eu boto em dúvida a versão do Saulo. Faz sentido. E a versão que a Cris está trazendo tem a ver com a pesquisa que a gente fez do História Oral do STF, porque essas são as práticas mesmo, não é só porque está no regimento, eles também fazem isso mesmo. Então, assim, está no regimento e eles cumprem o regimento, porque às vezes está e eles não fazem, né? Mas, de fato, a ordem de votação é essa. Inclusive, o papel de quem vai pedir vista tem a ver com esse jogo político, esse jogo, né, do momento da votação ali, quem é que vai pedir vista para tirar o processo e tal, enfim, então tem várias questões interessantes que as entrevistas mostram dessa dinâmica. Pessoal, estamos chegando no nosso tempo. Cris, tem mais um assunto aí, não tem, Cris? Qual é o assunto, gente? Era o assunto do treinador. Narrador. É o Alberto que trouxe a história do narrador, explica pra gente.
O SBT é o primeiro narrador da Libertadores brasileiro, né? Que vai narrar no SBT a Libertadores negro, né? Eu nunca tinha me tocado, que nunca tivemos um narrador negro na Libertadores. Eu acho que também nem Campeonato Brasileiro, não é isso? Bom, eu não acompanho muito esporte, sou uma pessoa alheia a esse universo, mas do pouco que eu conheço, parece que há barreiras mesmo para que os negros participem em determinados espaços nos esportes brasileiros, né? Então, o que nós conhecemos é isso. Você tem muitos jogadores negros que vêm, né, especialmente jogadores que vêm das classes mais baixas, mas você tem poucos técnicos negros. Inclusive, recentemente, houve um técnico que veio a público falando sobre as experiências de racismo para ocupar esses espaços. O Roger. Eu também não conhecia muito... Foi o Roger. Roger, isso, né? E eu também não conhecia muito, e eu não sabia também da existência de narradores. Assim, a gente conhece, por exemplo, comentaristas negros, mas que normalmente não são jornalistas, né? São comentaristas que deixaram de ser jogadores, são jogadores aposentados que acabam comentando esportes. Mas eu não conhecia muito de narradores, me pareciam que eram só homens brancos e parece que tem uma mulher. Então, esse parece, é um fato interessante, né? Uma sociedade que a gente é tão atrasado na questão da promoção da equidade, que mesmo em ambientes em que a maioria dos profissionais são negros, eles acabam não ocupando aqueles espaços que revelam uma transição, por exemplo, da habilidade manual, da habilidade física para a habilidade intelectual, né? Isso revela muito sobre a nossa sociedade, eu acho, né? É um dilema que nós lidamos, assim, que é essa ideia de que negros devem ocupar determinados espaços que têm a ver com as suas habilidades físicas, né? O estereótipo de ser forte, de ser bom de bola, ou bom de dança, não sei o quê, bom de samba, mas quando vai para as questões que envolvem dimensão analítica, intelectual, existem barreiras que impedem esses sujeitos de entrarem. Então, essa questão do narrador me parece que revela muito esse aspecto. E uma boa... Só uma coisinha, eu acho que isso que você está falando, quando a gente faz um paralelo com o mundo corporativo, né, eu faria o seguinte paralelo: você até tem muitos empregados negros nas empresas, mas você não tem tantos negros quanto deveria ter nos postos de comando. Por isso a importância daquela ação de política afirmativa do Magazine Luiza, que nesta semana teve mais uma medida de resistência contra esse programa de treinamento, né, de trainees exclusivamente para negros no Magazine Luiza, que tem o objetivo, segundo a própria dona da empresa, né, de fazer com que os negros, os empregados negros, cheguem a postos de chefia, porque esse é um diferencial importante nesses programas, né? E, incrivelmente, né, logo que ela anunciou, teve uma polêmica em torno disso, que isso seria racismo reverso, etc. E esta semana, agora que passou, um defensor público, né, entrou com uma ação contra essa política afirmativa. Felizmente, a Associação de Defensores se contrapôs imediatamente contra isso, defendendo a política afirmativa dessa empresa. Mas, enfim, eu só estou mencionando isso para dizer como é uma luta dura, difícil para promover essas ações afirmativas no Brasil, por incrível que pareça. E se a gente pensar nos jogadores que estão sendo obrigados a jogar e se contaminar com Covid, e a gente pensar que eles são a maior parte, né, negros, os jogadores de futebol, e então a gente também tem essa ideia, né, os times pouco preocupados com os seus jogadores e querendo arrecadar e querendo continuar movimentando valores, que são aqueles valores que o futebol movimenta, e são os negros jogadores que estão se contaminando e aí, claro, não conseguem jogar. O Flamengo, eu não sou flamenguista, mas o Flamengo andou jogando só com garotada, porque metade do time tinha se contaminado, né? Não teve uma história assim? Alberto, qual é o seu time que você é tão ligado com as discussões do futebol? Sou Fluminense. Eu sou Botafogo. Olha aqui. Por isso. Eu sou Botafogo, você é Fluminense, mas disse que o Flamengo teve uma questão assim. Não, mas olha aqui, não precisa entrevistar jogador de futebol. Eles vivem num mundo brutal. O mundo do jogador de futebol é um mundo brutal, um mundo muito competitivo.
Entendeu? É muito competitivo. Então, eles não estão nem aí para o Covid. Né? Certamente, eu estou fazendo uma afirmação sem entrevistar, mas se a gente for lá, vai conferir o que eu vou falar. Certamente eles acham que dane-se, tem que pegar mesmo, tem que ter, aquela imunidade de manada, que eles são fortes, vão enfrentar e vão vencer o Covid. Essa é a mentalidade daquele mundo. Por isso que eles pegam. Entendeu? O mundo deles é um mundo brutal. Né? É um mundo violento. Né? O mundo de jogador de futebol é um mundo muito competitivo. A gente sabe disso. O futebol é uma das coisas, se não a mais, é uma das coisas mais competitivas que existe no Brasil. Você vai para uma peneira a garotada para ir para um time, esquece aquilo ali. Eles olham um para o outro, quebra a perna mesmo, eles entram para quebrar a perna um do outro, porque ali é a oportunidade da vida deles. Entendeu? É assim que funciona. Basta ver o que aconteceu no ninho do urubu pouco mais de um ano atrás. É isso. Olha aqui, pessoal, é isso, né? Chegamos aqui no nosso tempo. Vocês gostariam de encerrar falando alguma coisa especial para essa semana fantástica que começou aí o horário de televisão, essa campanha municipal absolutamente carnavalizada, carnavalesca? Eu quero dizer uma coisa. Fora Bolsonaro. Cris Rodrigues. Não vou falar um fora Bolsonaro, não, porque ele não vai sair, né? Vai ser uma coisa mesmo. É só um desabafo. Escolham bem seus candidatos, por favor. Tchau, tchau. Tchau, gente. Gente, valeu. Boa semana.